Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Amaral e eu queria falar com vocês um pouco de química orgânica, dar uma breve introdução ao que são hidrocarbonetos. Antes de tudo, a gente precisa separar o que são essas duas coisas, da química inorgânica para a orgânica. Geralmente as pessoas conhecem inorgânica como seres inanimados, barra de ferro, água, dióxido de carbono. Já orgânica, as pessoas pensam, beleza, é material orgânico, né? Pessoas, proteínas, lipídios. Mas a gente vai ver um pouquinho depois. Bom, um elemento que é muito importante para a química orgânica, então, é o carbono. Nunca esquecer, carbono, então, ele faz 4 ligações, tetravalente. Lá atrás, em 1800, quando Frederick Wöhler fez a síntese da ureia a partir de um composto inorgânico, né? Então surgiu-se a dúvida, como que se ele fez isso? Se é inorgânico, produzindo algo orgânico? Então se cunhou o termo química orgânica, nesse caso. Hoje a gente conhece a química orgânica em várias outras aplicações, como plástico, medicamentos, certo? Bom, e quando a gente precisa falar disso, de química orgânica, falar para vocês também dos tipos de ligações que ocorrem dentro das cadeias carbônicas. Ligação covalente. No caso, a ligação covalente são compartilhamentos de elétrons. Um átomo, na sua fórmula elementar, ele é então instável, ele quer sempre ficar estável. Aqui no meu lado também eu coloquei para vocês a fórmula de Lewis, onde que a gente tem ligações ocorrendo, mas nem todos os elétrons estão sendo compartilhados, certo? Bom, e quando a gente fala de química, eu preciso tocar num assunto que é a tabela periódica. Uma propriedade muito importante para ser utilizado na química orgânica é a eletronegatividade, certo? A eletronegatividade, então, cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Nunca esquecer disso. E os principais elementos mais eletronegativos von Klebrisky pH, certo? Tem uma frasezinha aqui embaixo, se vocês quiserem utilizar para decorar, de vocês. Bom, e o importante também é que cada elemento que vai fazer uma ligação, ele faz X número de ligações. Então, como eu falei para vocês, o carbono, ele pode fazer 4 ligações para atingir, então, a sua regra do octeto. Essas ligações podem, então, ser simples, duplas, triplas. E na regra do octeto, vocês se lembram, lá na química inorgânica? Então, o que a gente precisa... Um átomo precisa, então, ter 8 elétrons na sua camada de valência para ficarem estáveis, né? Que são conhecidos como os gases nobres, que eles sempre estarão estáveis. E já, quando a gente trata, né, de forma molecular, a gente está falando de apenas contar átomos, né? Por exemplo, C6H12. Quando que a gente está falando da fórmula estrutural, a gente quer saber onde esses átomos estão alocados no espaço, certo? Químico sempre quer, de algum jeito, simplificar as coisas. E quando a gente fala na química orgânica, que esses pontinhos, né, que estão aqui desenhados, os carbonos, então, são ou as extremidades ou vértices, e os tracinhos são as nossas ligações. E falando também da nomenclatura IUPAC. Aqui, nomenclatura IUPAC, a gente vai ter, então, um prefixo, que seriam o número de carbonos presente naquela molécula, o infixo, que então é o tipo de ligação que ocorre, se é uma ligação simples AN, se é uma ligação dupla EN, se é uma ligação tripla IN. E o tipo de função orgânica encontrado. No caso, hoje, a gente só está estudando hidrocarbonetos, certo? Hidrocarbonetos, ó. O carinha que eu quero falar com vocês hoje, 3 na verdade, o primeiro, então, é o alcano. Alcano, a sua fórmula intrínseca, ela é CnH2n mais 2. Então, se tem 7 carbonos, C7H16. Certo? Eu coloquei aqui no lado para vocês a fórmula estrutural. Se não acreditou em mim, pode contar. Então, para dar um nome para ele, se são 7 carbonos, hept. Se tem apenas ligações simples, AN. E se é um hidrocarboneto, O. Então, heptano, certo? O segundo carinha, então, é o alceno. O alceno, então, ele tem a sua fórmula molecular CnH2n. Apenas. Então, se são 5 carbonos, então C5H10. De novo, eu coloquei a fórmula estrutural para vocês, se vocês quiserem contar. E, para dar uma nomenclatura IUPAC para ele, se são 5 carbonos, hept. E eu preciso indicar a posição dessa minha dupla. Então, se está na posição 2, então vai ser 2N e O, que é hidrocarboneto. É pente 2N, certo? E, por fim, o alcino. Os alcinos, então, têm a sua fórmula molecular CnH2n-2. Então, se tem 3 carbonos, vai ser C3H4. De novo, eu coloquei a fórmula estrutural, se vocês não acreditam em mim. Quando existem 3 carbonos apenas na sua molécula, você não precisa indicar nem a posição da sua dupla ou da sua tripla. Então, no caso, prop, né, 3 carbonos, in de ligação tripla, e O de hidrocarboneto.
Então, temos propino, certo? Muito obrigado.